Que lindo, professor. Porra. Eu posso mudar porque, como diria Ortega y Gasset, citando Filipe II, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minha fortuna. Então, a minha consciência atual pode mudar completamente, como eu já mudei dezenas de vezes. Basta que haja essa mudança. Quando eu dou um curso de 1 ano, como eu já dei de mitologia grega, é muito interessante. Ninguém ao final do curso me diz, mas você acredita em Zeus? Ninguém me pergunta isso. Eu dou um curso sobre islamismo e as pessoas não me dizem, então você acredita em Alá? Né? Eu já dei cursos sobre praticamente todas as religiões, ninguém me diz, nossa, mas você é do candomblé mesmo, né? A gente sente na sua fala isso. Agora, se eu falo do cristianismo, todas as pessoas... Mas por que você dá curso se você não acredita? Eu dei uma resposta humorada ao Jô Soares uma vez e eu disse, eu sou um ginecologista homem. Quer dizer, eu estudo o que eu não tenho. Eu estudo a fé, mas não acredito nisso. Mas o fato de eu não acreditar não torna menos importante. Jesus é personagem que divide nosso calendário ocidental. Jesus é personagem que gera a arte ocidental, gótico, românico, renascimento, barroco. Só tem imagens religiosas. Jesus é a personagem que cria ideias como culpa, castigo, juízo final, obras sociais, em diálogo com ele. Jesus é uma personagem sempre saindo do túmulo, dialogando conosco. Se eu for ateu ou religioso, Jesus continua sendo uma referência. Então, o que está acontecendo é descobrir muita coisa, eu estou gostando muito de escrever. Talvez é o meu 27º livro. Eu nunca tenha me entusiasmado tanto em escrever. Porque outros livros até demoraram mais na pesquisa, mas esse está sendo assim, passo a passo. Uma descoberta de texto e querendo conversar, às vezes, não, isso aqui ficou muito difícil, isso aqui vou montar para nota, tá muito interessante, estou gostando muito da escrita. Estudar sobre Jesus, o que fascina então? Por que você está gostando? Por causa da opinião, o que as pessoas te contam sobre Jesus ou o que tu está descobrindo sobre o personagem? Tem uma pergunta de Jesus que está na epígrafe de um capítulo meu no Evangelho, que é quem eles dizem que eu sou. Existem muitos pesquisadores, especialmente um do século XIX, que diz que Jesus sempre aparece na margem do Mar da Galileia. Jesus é um nazareno, é um galileu, o norte de atual Israel, e sempre chega às pessoas e se apresenta. É sempre alguém que vai perguntar quem que vocês acham que eu sou. E as pessoas têm dificuldade com isso, né? Elas têm grande dificuldade com isso. O evangelho mais curto, o mais antigo, que é Marcos, hoje é dia de São Marcos, o evangelho mais curto e o mais antigo, só 16 capítulos, Jesus não tem infância. Por quê? Para aqueles cristãos, a infância de Jesus era irrelevante. Jesus começa no capítulo 1 de Marcos expulsando um demônio, se batizando e já formando discípulos, já vai com toda. A startup dele já bombou. Isso aí daria certo em 2026, né? Que ele já corta logo o papinho e vai direto pro... Onde é? Jesus é masculino, sem preliminares. Ele vai direto no ponto. O Jesus de Lucas, 10 anos depois, Marcos é o primeiro, Jesus de Lucas e de Mateus tem Natal, tem Anunciação, o de Lucas tem um capítulo inteiro sobre Maria, tem genealogia, né? Mateus logo no capítulo 1, Lucas depois. A genealogia de Lucas vai mostrar mulheres duvidosas, porque é um momento que começam a atacar a ideia de Nossa Senhora, então ele coloca outras mulheres que foram acusadas. Então já é outra coisa. A de João, o último evangelho cronológico, não na ordem, a ordem começa com Mateus. Mas a de João é um Jesus Deus, que começa no capítulo 1, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, imitando o Gênesis. Porque no Gênesis, Deus pela voz cria o mundo, e no João, pela voz, ele é Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então são coisas completamente diferentes, são camadas, como uma cebola, só que, como a gente fala em história rizômica, quando eu tiro as camadas, não tem nada dentro. Essa é a camada que os gregos colocaram. Né? Essa é a camada, por exemplo, coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta, que eu adorei escrever sobre isso. Jesus tinha sotaque muito forte, porque ele é um nazareno. Ele fala aramaico do norte, que seria para nós alguém vindo do interior do Piauí. Ele é um agricultor, um carpinteiro, provavelmente não carpinteiro, vem de uma cidade de 200 a 400 habitantes, e ele traz um sotaque do aramaico
do norte, que é um sotaque que tem guturais muito leves, quanto que o aramaico de Jerusalém, que é o aramaico do sul, tem guturais mais pesadas. Então o sotaque de Jesus o denuncia como um camponês. Tô entendendo. Jesus chega em Jerusalém e diz portier. Tô entendendo. O aramaico de Jesus denuncia. Tanto que quando Pedro nega Jesus, a empregada de capaz diz, mas você é um deles, dá para ver pela sua fala. Ou seja, ele está sendo reconhecido como alguém de uma região. Jesus tinha um sotaque muito forte. Mas esse sotaque em aramaico é traduzido para o grego koiné. Todo o Novo Testamento, seus 27 livros são em grego koiné. Isso é traduzido por Jerônimo para o latim. E dali vai sendo traduzido e essas coisas vão ganhando novas camadas. E o fabuloso em Jesus é essa reconstrução permanente de sentido, levando pessoas a reinterpretarem, a pensarem e ainda acharem que algo vale a pena. Tá? Então tem sentido para muita gente. E é uma ideia muito forte. Não? Sim. Não sei se Jesus reconheceria qualquer comunidade cristã hoje, Também. mas eu não sei se Buda reconheceria qualquer convento, mosteiro budista, eu não sei se qualquer fundador de religião reconheceria seus seguidores. Não? Mas ainda faz sentido para muita gente, ainda tem um peso, tem um apelo para as pessoas. Eu vi isso em Jerusalém quando eu fui, eu vi isso em Nazaré, eu vi isso em Belém, o sentido das pessoas. Na Basílica da Natividade em Belém, a porta é muito baixa, para que você se abaixe ao entrar e descubra a humildade. Depois você tem que se ajoelhar para tocar na estrela de prata, onde Jesus teria nascido. Tem que se ajoelhar para tocar, né? Lá diz em latim, aqui de uma virgem nasceu Jesus de Nazaré. Então é um exercício, eu vi muita gente chorando. E no Santo Sepulcro, que já foi destruído, a pedra foi tornada pó, foi lançado ao mar Mediterrâneo o pó da pedra, mas a pedra que ficou embaixo da pedra, as pessoas passam óleo, e aquele óleo as pessoas pegam de volta, e aquele lugar, eu já visitei 3 dos 4 túmulos de Jesus. Né? E é fascinante. Só não visitei o da Caxemira porque não aceita turistas na Caxemira, uma região disputada por Índia e Paquistão. Mas visitei os 2 de Jerusalém e visitei o do Japão, onde teria morrido com 112 anos, com filhos e netos. É um túmulo bonito no Japão. Porra, essa história eu não conheço. Ele caminhou muito. Ele pegou uma reta. 100 e tantos anos, meu irmão. Ele pegou uma reta. A princípio, então ele sumiu por 70 anos. Depois ele não teria morrido na cruz e ao invés de ir para o céu, ele teria ido pregar no Japão. Lá tem um túmulo com picket fences, com cerquinha branca ao redor, e lá está o túmulo de Jesus e a memória dos filhos e netos. Na Caxemira tem outro, em Jerusalém tem 2, o do Jardim e o Santo Sepulcro, que é o mais famoso. Qual deles é o de Jesus? As you like it. Você acha que faz diferença, no fim das contas? Pro que representa, pro que Jesus representa para a sociedade e tudo mais? Olha, eu gosto de traduzir coisas que as pessoas depois vão achar que são fortes, né? A diferença entre sexo sem imaginação é fricção. A imaginação é tudo. A imaginação é tudo. Eu concordo. Você imagina se nós dissermos que esta água cura, vai haver alguém que vai se aproximar com devoção genuína, vai beber água e vai ser curado, inclusive, porque nós criamos esses sentidos. E quando é que eu percebo isso, Igor? Nas vezes que eu fui a uma religião que não tem nada a ver com as que eu conheci, e eu vejo pessoas encostando numa pedra que é para Shiva, que é para Ganesh, que é para qualquer entidade que não faz parte da minha tradição, e aí aparece aquilo. Porque eu, apesar de não ser religioso, eu entendo a emoção em Jerusalém, porque é a minha cultura, eu faço parte dessa cultura e eu fui religioso. Agora, quando você vê alguém encostando numa pedra dedicada a Shiva e chorando, emocionado, não? Ou entrando no rio Ganges em direção ao nascer do sol e se inclinando, fazendo uma cerimônia naquele rio, aí eu entendo que, de fato, a cultura humana é fascinante. Ela é a grande fonte da nossa criação. É o que o Yuval Harari chamou de revolução cognitiva. Há 70 mil anos, nos reunimos ao redor de uma fogueira e não ao redor de microfones do Flow e começamos a inventar histórias. E, de repente, alguém disse, vocês me construírem essa pirâmide durante 20 anos com 100 mil pessoas, eu vou ter vida eterna. E alguém aceitou isso.
e construiu a pirâmide, para a alegria do turismo egípcio. Construiu aquela pirâmide, fez aquilo e trabalhou durante 20 anos para que alguém atingisse a vida eterna. É fascinante isso. É fascinante isso. É fascinante que, como diz o Brecht, alguém conte dinheiro para os outros todo dia ganhando um salário miserável. É fascinante. O dia inteiro contando milhões num banco e depois lá ganhando 5.472. É fascinante, porque isso é uma convenção cultural. Eu vou respeitar porque é o princípio da propriedade. É fascinante eu não ter nenhum dinheiro, eu ser pobre, e eu sou contra a taxação dos bilionários, porque isso vai prejudicar. Não, vai prejudicar, eu tenho o meu Celta, mas isso vai prejudicar. Eu acho isso fascinante mesmo, não é nenhuma ironia. É raro eu dizer algo sem ironia. É fascinante que as pessoas construam cultura, vejam sentido nessa cultura, estabeleçam símbolos dessa cultura e estes símbolos se tornem reais. Por isso que, ao contrário dos marxistas, eu nunca fui marxista, eu não acho que sejam as relações econômicas e materiais que gerem a consciência apenas, apesar da importância delas, mas a cultura tem uma circularidade. Na religião isso é evidente. A religião isso é evidente. Eu entrei com uma pessoa sensível psiquicamente no Coliseu. E esta pessoa disse, eu estou sentindo uma coisa. E eu disse, bom, eu nada. Mas você não sente a energia desse lugar? Não, para mim, energia elétrica, magnética. Então, mas quando você entra nesses lugares, gente, eu já entrei no Congresso Nacional. O que é o Coliseu? Verdade. E muito mais bonito, inclusive, com gente muito mais viva. Eu me sinto mais feliz no Coliseu do que no Congresso, né? E assim, aquela pessoa entrou ali sabendo que ali morreram pessoas, gladiadores, cristãos, e aquela pessoa se dispôs a sentir, e ela sentiu, era genuíno, não era histeria, mas é a cultura produzindo isto. Tô entendendo. E isto eu várias vezes fui entrevistar pais de santo, fui a terreiros, vi sacrifícios de animais, e alguns pesquisadores que iam comigo, ai, sinto uma coisa, eu não sinto absolutamente nada, não. Não tem uma conexão com o que está acontecendo. Eu olho para aquilo e acho que aquilo é, mas entendo quem olha para aquilo e diga que é um sintoma de proteção. Uma senhora me perguntou se a medalha de São Bento, que tem um exorcismo nela, era de fato protegia de assaltos. E eu disse, não sendo de ouro, protege. Sim. Se ela for de ouro, tem uma chance, tem uma chance de atrair. Né? Então, vá com uma de ferro, protege muito mais do que qualquer outra coisa. É um pouco de trazer o mundo físico, o mundo real para encaixar, de certa forma, no que a gente está, nas nossas crenças e tal. Porra, tinha uma parada pra... E acho que as crenças vão atingir a inteligência artificial também, em que as pessoas vão se sentir protegidas se tiverem 2 ou 3 inteligências artificiais, e se elas aumentarem o acesso a essa fonte de saber, elas ficarão mais protegidas. Aqui vem de novo a revolução cognitiva. Se todo mundo está contando em histórias que acessar a inteligência é a coisa do momento, era como um dia fazer cursinho de computador. Há 30 anos, quem fazia cursinho de computador tinha futuro.